Olá, eu sou Hassen. Livro de Salmos, no Salmo 24, verso 4, diz assim: O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Gente, eu estou lendo aqui um artigo de um cara chamado Tiago Queiroz. O tema é esquizofrenia, o que o médico não psiquiatra precisa saber. É um artigo onde esse cara ele traz um norte, uma direção para que médicos, mesmo não sendo especializados ou não tenham conhecimento da esquizofrenia, o que é que pode trazer de entendimento para que eles saibam, mesmo sem entendimento sobre a doença, eles possam de alguma forma ajudar alguém que tenha essa doença. Bom, esse cara aqui nesse artigo, ele deixa bem claro, ele vai mostrando alguns sintomas para que possa ser detectada essa doença. Delírios, alucinações, alterações do curso da posse e da forma de pensamento, alterações comportamentais, enfim, vários sintomas em que possa definir essa doença esquizofrenia na vida de um indivíduo. Tudo isso dentro de uma ideia, de uma pseudo-realidade em que esse indivíduo acometido por essa doença possa estar desenvolvendo. Ele tem uma pseudo-realidade da qual é paralela à realidade verdadeira que ele vive. Alguém que está com uma percepção saudável, uma percepção do seu redor e uma autopercepção vai perceber que essa pessoa está vivendo um mundo paralelo, uma realidade do qual não existe. Essa é a esquizofrenia. É um mundo, é uma ideia imaginária paralela ao real. Por que eu estou dizendo isso? O Salmo 24 é um salmo, segundo a Bíblia NAA, Nova Atualizada Almeida, em que diz que ele parece ser um salmo trabalhado para uma ocasião litúrgica, no caso em que Davi trabalha uma celebração da forma em que a arca do Senhor ela é conduzida a Jerusalém. O autor começa falando de uma soberania de Deus quanto a ser o criador de todas as coisas no verso 1 e no verso 2. No verso 3 ele fala, por causa dessa soberania e essa beleza majestosa de Deus, o verso 3 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aí o verso 4 fala, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ou seja, de certa maneira ele está dizendo alguém que não tem dois mundos. Alguém que realmente tenha um comportamento limpo de mãos, comportamento alinhado ao seu interior, a uma pureza de coração. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, diz uma coisa e faz outra. E ele ainda continua, nem faz juramentos com intenção de enganar. Isso aqui, gente, é praticamente um quadro de alguém esquizofrênico. Alguém que diz que é, mas não é. Que afirma coisas do qual não faz. Os fariseus, por exemplo, nós podemos definir claramente que eram um tipo de esquizofrenia religiosa e espiritual. Tanto é que Jesus vai dizer para os discípulos, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Era gente completamente destituída, onde havia um divisor de águas entre o comportamento e as intenções do coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos num meio evangélico de líderes e crentes que estão esquizofrênicos, vivendo alucinações, comportamentos distorcidos à palavra de Deus e afirmam ser santos, afirmam ser salvos. E esses, o verso 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Esses que têm essa disfunção não permanecerão na presença de Deus, não subirão ao monte do Senhor. Você consegue ainda, com a sua mente, perceber que você está dizendo algo que não bate com o seu comportamento? Ou você está cheio de desculpas e acha isso ser uma perseguição ou uma rebeldia ou um insulto de alguém por te dizer que os seus comportamentos não batem com a sua fala? Isso pode ser esquizofrenia. Tiago, aqui no seu artigo, ele fala que esse tipo de pessoa em que faz alterações
da sua fala com os seus pensamentos e comportamentos, isso é e pode ser visto como uma esquizofrenia. O verso 5 fala de que esses em que possui uma mão limpa, um coração limpo e que não faz juramento com intenção de enganar, esses receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da salvação. Então guarde isso, meu querido. Cuidado, reveja a sua vida. Você pode estar sofrendo uma espécie de esquizofrenia espiritual, patológica, talvez até patológica. A sua consciência mais nem te acusa do comportamento que está na contramão do que você prega. Pense nisso, ore ao Senhor, Deus te ama e Ele quer te restaurar, te fazer uma pessoa de mãos limpas, alinhado a um coração puro, cheio do Espírito Santo, lavado e regenerado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.